Olá, muito bom dia a todos. Hoje nós chegamos ao 36º dia de reflexão dos nossos 40 dias em propósito ao longo dessa quaresma, né, que nos prepara para o momento da morte e ressurreição de Cristo. Então, isso traz, né, um grande simbolismo para esse momento em que a gente está refletindo qual é o nosso propósito de vida, né? E nesse capítulo, o autor começa a demonstrar, né, para que missão nós fomos feitos, inclusive utilizando alguns capítulos da Bíblia, né, onde diz mais claramente, onde Jesus diz: vão, façam muitos discípulos e espalhem tudo isso, né, que eu tenho ordenado a todos vocês, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa missão que Deus dá, né, que Jesus dá antes de ser crucificado para os seus discípulos, compete a cada um de nós, né? Estarmos aqui reunidos e falando em nome dele, né, é algo que representa, né, uma faísquinha dessa grande missão que ele nos dá, porque não necessariamente... inclusive ele fala, né, ao longo do livro, dizendo assim, cada um vai fazer do seu jeitinho. A nossa variabilidade, né, de pessoas com diferentes dons, diferentes histórias, diferentes jeitos, nos propicia conectar com pessoas completamente diferentes. Tem pessoas que só eu ou só você vão ser capazes de conectar nesse mundo. E ele diz, né, converta essas pessoas para ouvir a minha voz, né, para receber a minha mensagem. Por isso que nós somos todos escolhidos e enviados com uma missão, né? Essa missão de evangelizar e de criar a possibilidade de Deus encontrar os seus filhos perdidos, né? E para quê? Né? Para que eles também entendam todo esse processo que a gente vem entendendo ao longo da leitura desse livro, que nós nascemos para amar ele e adorar, para servir, né? Que nós todos fazemos parte de uma grande família, que nós precisamos nos tornar semelhantes a Jesus e cada vez, né, que as pessoas vão se dando conta dessa grande missão que não é minha ou de um filho, né, mas de todos nós em união, nós fortalecemos o reino de Deus, né? E eu gostei muito de uma explicação, né, que o autor dá da grande diferença entre ministério e missão. Basicamente, o ministério é a nossa atividade que a gente faz com aqueles que também creem, e a nossa missão é com aqueles que não creem, né? Então, existe um apelo para que a gente não só adore a Deus, né? Glorifique a Deus diante daqueles que também creem, mas que cada vez mais a gente conecte as pessoas para essa grande missão que é coletiva. E eu fiquei pensando muito, né, o quanto a gente depende de fazer missões também com aquelas pessoas que creem, mas não necessariamente elas estão despertas para essa missão. Não necessariamente elas já se deram conta do quanto isso precisa ser central na vida delas, né? Não necessariamente a gente vai fazer isso dentro de uma igreja. E o autor também diz assim, não é à toa que nós temos enfermeiras, carpinteiros, jornalistas, psicólogos, médicos, porque são todas pessoas que se conectam com um público muito específico. E é justamente dentro dessa nossa diferente realidade que nós temos condição de exercer essa nossa grande missão, né? Que é nada mais, nada menos do que a missão que Deus deu a Jesus mesmo, né? Ele diz assim, vocês vão fazer a continuidade do meu trabalho aqui na Terra. E o meu sacrifício eu exponho lá, diante da cruz. Eu dou minha vida por essa missão, para que mais pessoas tenham acesso a isso, né? Então, Jesus foi o símbolo de quem
abdicou, né, de todos os projetos que ele poderia ter, de todas as ambições que ele poderia ter, somente para cumprir essa missão que Deus designou para ele. E ele faz esse apelo. Por isso que a vida, né, de ser cristão, ela exige, né, que que a gente dê carta branca mesmo para Deus fazer o plano dele com nós. Eu fiquei refletindo um pouco, inclusive, sobre os fatores da minha vida, né, em que eu claramente vejo o dedinho de Deus e as grandes coisas que aconteceram foram completamente inusitadas, né? As mudanças que eu fiz de lugar, a família que eu construí, eu tenho certeza que isso faz parte do grande plano dele para mim e que se eu tivesse planejado muito, talvez eu não tivesse conquistado tanto, né? Mas porque realmente, como a gente falou, né? O impossível tá na mão de Deus e Ele usa, às vezes, da nossa inabilidade, da nossa fraqueza, da nossa falta de preparo para dizer assim, não, claro que você consegue, claro que você pode. Para mim é muito simbólico quando Ele diz assim, vá e espalhe por múltiplas nações, né? E por grande parte de tempo, e confesso que até hoje, às vezes, eu me questiono, por que eu tô aqui do outro lado do mundo? E quando eu leio, né, essas partes na Bíblia em que diz, conquiste várias nações, aqui você é estrangeiro, tudo se torna muito mais fácil de lidar, porque realmente Deus sabe por que eu tô aqui, agora, nesse lugar. Com certeza eu tenho conectado com pessoas que, numa outra realidade, eu não teria o objetivo, não teria condições, né, de conectar, e talvez seja um filho, né, pelo qual Deus está querendo atingir através da minha pessoa. Então, que nesse domingo de Ramos, né, em que Jesus chega e é acolhido por todos aqueles que adoram e veem, né, o papel importante que Jesus estava fazendo naquele momento, que dessa forma a gente seja recebido por aqueles que creem e que através do nosso entendimento, né, de por que Deus nos chama, por que nós fomos escolhidos, por que nós fomos enviados, nós também possamos tocar a vida daquelas pessoas que precisam receber essa mensagem e ainda não tiveram oportunidade de encontrar quem falasse sobre essa mensagem, né? Eu espero que vocês estejam tendo também um grande domingo em família. Hoje eu fiquei refletindo também um pouco como, às vezes, é uma pessoa que ela já é próxima de você, né? Às vezes é um amigo que conversa contigo sobre uma dificuldade na família, que conversa contigo sobre um problema no trabalho e ele quer um conselho, e às vezes a gente... não que evite, mas às vezes a gente não leva como conselho principal incluir, né, essa vida missionária, né, nesse contexto de dar um conselho, de dar apoio, dar suporte para as pessoas que nos procuram ou para as pessoas que estão dentro da nossa própria casa. Então, que dessa forma a gente também já seja capaz de passar a mensagem de Deus para que mais pessoas recebam, né, esse amor que Jesus nos deixou. Fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço. Com muito carinho, Simone.